gravar para desencargo de consciência, né? De cara, gente, primeiro, sejam bem-vindos, né? Boa tarde a todos. Agradeço em nome da coordenação do Senex e também a coordenação do Pós-Lean, né? Por vocês se disponibilizarem aí a trabalhar nesse processo de seleção do Pós-Lean, né? Dessa etapa, que é a etapa das arguições. Então, muitos já participaram no ano passado, já sabem mais ou menos como é que é, apesar que temos algumas mudanças importantes, mas temos gente nova também, tá? Mas, de regra, é um trabalho, assim, relativamente tranquilo, tem que estar atento, né, com relação ao controle de horários, né, entrada de candidato, saída, pausa na gravação, tem essas coisas que a gente vai falar, né? E também esse trato com a banca, com o candidato, né? Isso aí é importante que vocês saibam como proceder, tá certo? Então, de cara, vamos ver aqui, eu fiz umas anotações aqui. Só falar que a gente já vai ter uma atualização naquela escala lá de arguição, aquele documento, porque nós tivemos aí a desistência da Jéssica Oliveira, né? Então, já chamamos os suplentes e eles aceitaram, né? No caso, o primeiro suplente a gente chamou, né? Um foi o Vladimir e a outra Bianca, né? Então, eles já estão cientes, eu vou só atualizar depois o arquivo, né? Mas eles já sabem lá que eles vão entrar no lugar da Jéssica Oliveira, tá bom? Só para a gente pontuar isso aí. Então, gente, como eu disse, né, as arguições vão ocorrer do dia 6 a 9/10, em horários diversos, de acordo com a banca, de acordo com a linha de pesquisa lá do Pós-Lean. Então, vão ter bancas que são maiores, porque tem mais candidatos, e tem bancas menores, tem banca até com um candidato só, tem outra com 2, tem outra com 3, tem outra com 9, 7. A maior, se não me engano, acho que tem 16, e aí, como são arguições que duram em torno de 30 minutos, então ela é subdividida em turnos, né? Então, tem banca que vai durar mais de um dia, tem banca que vai ser de manhã e à tarde, e assim vocês já viram lá o documento do jeito que está lá separado cada um. Lembrando que nós vamos ter também a presença em 3 salas do intérprete de Libras. Então, Tânia já está em contato com a intérprete, né, já passamos para ela as orientações, ela já vai ter acesso ao projeto desses candidatos, porque vai ter 2 situações, né? A situação em que teremos o professor da banca como surdo, tá? E vai ter a situação em que o candidato é surdo, né? Então, vai atuar nessas 2 partes. Então, o intérprete, ele tem que se adaptar, e vocês também, que vão ficar na sala com o intérprete, tem que ter um cuidado especial com relação a isso também, beleza? As escalas já estão lá no grupo, já enviamos também as orientações à banca, então a banca ela tem essa mesma escala que vocês têm, a banca tem. Do mesmo jeito também, a banca já tem lá os horários de cada candidato, e vocês também já têm lá já coloquei lá no grupo, né? Então é importante que vocês tenham isso com vocês na hora ali, né? Impresso e também talvez na tela, para você ir fazendo o controle lá da entrada dos candidatos, da saída, o candidato foi identificado, aquelas coisas todas. O Vladimir já até colocou lá no grupo, né, o modelo da checklist, nós vamos preparar, vamos disponibilizar para vocês aí, né, esse checklist lá no grupo, tá? O Wagner está trabalhando nisso. As coisas estão correndo muito rápido, né? Assim, tudo meio que atropelado, porque estamos aí com 3 processos em andamento, né? Eu estava dando uma prioridade para o pós-lit, porque a prova já é amanhã, né? Então, o pós-lit começa segunda-feira, apesar de ser segunda de manhã, eu deixei para resolver já entre ontem e hoje. Então, já estamos finalizando as coisas, já está praticamente tudo pronto, né? Faltando esses pequenos detalhes, essa checklist, alguma coisinha ou outra, mas o principal já tem, que é o quê? Vocês já sabem quais salas vão ficar,
já sabem quem são os professores da banca que vocês vão acompanhar, vocês já sabem quem são os candidatos, né, que vocês vão acompanhar, e já tem o link da sala, os candidatos já foram avisados, os professores também já foram avisados, o setor de TI também está trabalhando lá na questão do cadastramento do pessoal na Elos, porque, lembrando, esta é a grande diferença do ano passado, no caso do pós-língua. Ano passado a gente usou a Elos vinculada ao Moodle. Isso nos gerou alguns problemas, né? Porque, primeiro, a gente teve que cadastrar todo mundo no Moodle, aí o Moodle para entrar tem aquele negócio da senha, aquele caminho, então é mais confuso. E também, outra questão que foi problema no ano passado, que como o candidato, quando ele entra no Moodle, ele automaticamente fica apto a entrar na sala. Então, quando ele entra, ele não cai na sala de espera, ele já cai lá no meio, ele já cai na sala. Então, aconteceu bastante de candidato, porque às vezes atrasou um pouco, o candidato entrar e está acontecendo a arguição de outro candidato. Aí o aplicador tinha que pedir para ele sair, aquele trem todo, então teve esses probleminhas que foram contornados, né? Então, assim, a aplicação, a arguição no ano passado correu de forma tranquila, apesar dessas coisinhas, mas eu acho que usando a Elos desvinculada do Moodle, vai ficar muito mais simples para o candidato e o professor acessar a plataforma e também para vocês fazerem o controle, né? Porque quando o candidato entrar na sala, ele não vai cair na sala, ele vai cair numa sala de espera. E aí, nessa sala de espera, você vai aguardar ele ali, você pode mandar uma mensagem para ele, por exemplo, fulano, aguarde, que em breve iremos autorizar a sua entrada, né? Você pode ir ali, ele fica na espera. E aí, somente quando a banca terminar a arguição e a deliberação do outro candidato, aí você autoriza ele para entrar, tá certo? É a mesma forma que aqui, né? Quando eu abrir a sala, vocês entram, vocês caem numa sala, numa espera. E aí eu autorizo a entrada, tá certo? Então é bem tranquilo, né? Então, vocês fiquem atentos com relação a esse controle, tá? Então, a função suas como aplicador é controlar esse andamento dos trabalhos. Então, você vai fazer o controle das gravações, por quê? O que acontece? As gravações, você vai gravar as arguições, porém, as deliberações não vão ser gravadas. Então, vocês viram lá no documento que nós postamos lá no grupo, tem o tempo da arguição, tá? Então, o candidato ele vai ter 10 minutos para apresentar o trabalho dele, a banca vai ter 20 minutos para arguir, e aí depois libera o candidato, pausa a gravação. E aí a banca vai ter um tempo a mais ali, que é para a deliberação. Essa deliberação não é gravada, tá? Então, vocês vão ter que fazer esse controle. Então, grava a arguição, pausa, tem a deliberação, entra o outro candidato, faz a gravação, pausa, deliberação, e por aí vai, né? Vai fazer isso para cada candidato. Lembrando que vocês, então, vão fazer esse controle, vão fazer a questão da identificação do candidato, que aí a identificação vai se mostrando o RG na tela, tá? Você vai ter a lista de candidato lá, e aí o candidato vai apresentar lá o documento, você vai conferir e a partir daí inicia. Lembrando que esse momento de identificação deve ser gravado, tá? Então, isso é antes de começar a arguição. A primeira coisa que você vai fazer, vai receber o candidato, vai se apresentar, né? Vai pedir ele o documento de RG, você vai identificá-lo, a partir daí você passa a palavra para ele, e aí você já pode contar o tempo dele, que tem um cronômetro aí na Elos, que você pode acionar, você coloca aquele tempo, 10 minutos, e aí ele vê lá o cronômetro rolando. Quando acabar o tempo, você informa, passa para a banca, mesma coisa, coloca o tempo da banca 20 minutos, para a banca fazer a arguição, terminou, encerrou aquele candidato, tá certo? Então, vocês vão passar a controlar o acesso do candidato, né? Importante, a sala deve estar aberta 15 minutos. Daniel. Oi, Flávio, só um minuto. Só falando que são 15 minutos para a arguição, você falou 20.
Ah, tá, desculpa, 15 minutos para arguição. É isso aí, eu confundi aqui. Mas é 15 minutos para arguição, tá? E aí vocês vão abrir a sala 15 minutos antes da primeira arguição. Para você chegar, abrir a sala, a banca vai entrar, aí vocês vão lá, vão preparar as coisas, fazer o combinado seus lá, e o candidato, quando chegar o horário do primeiro candidato, já está tudo ok. É óbvio que pode ser que um professor ou você mesmo tenha algum problema ali de última hora, né? Então, o pessoal da TI vai estar lá de plantão para poder auxiliar, se for o caso. É importante, gente, igual o Rafael já está lá no grupo fazendo o cadastramento lá na Elos, que você teste lá, abrir a sala antes, para ver se você está conseguindo abrir a sala tranquilo, fazendo tudo bonitinho lá, se o link está funcionando, para que não tenhamos surpresas de última hora, tá bom? O tutorial aí eu coloquei já enviado, mas a gente ainda vai preparar e enviar para vocês com essas instruções básicas. Não vai ser uma coisa muito elaborada, não, mas também porque o trabalho é meio assim, já vamos dizer, vamos colocar bem tópico a tópico, assim como fosse uma checklist mesmo, para você só ir acompanhando lá o que deve ser feito a cada momento, tá? Questão de atraso. Pode acontecer de ter atraso na, na, na banca, por algum motivo qualquer, o candidato, o aplicado, a banca, o professor teve algum problema, passou ali um minutinho ou outro, a gente vai tentar evitar isso. Mas pode acontecer de ter algum atraso, e aí você vai informar o candidato que está na espera, né, que acalme e fala, daqui a pouco nós vamos liberar a sua entrada, então aguarde, né, e o bom é que ele não vai conseguir entrar à força, vamos dizer assim, né, então, mas e aí vai fazendo esse controle. Qualquer problema que vocês tiverem, né, teremos aí o suporte nosso da secretaria. A Flávia também estará presente em todas as bancas, né? Ela vai fazer aí como é que chama? Uma imersão, né? Um intensivão. Né? Ela vai sair aí doutora em literatura, em todas as áreas, linhas. Né? Então, ela vai acompanhar tudo e vai estar também dando suporte, até porque ela é secretária do Pós-Lim. Ela conhece bem a cria dela, não é, Flávia? Então, ela vai poder dar uns toques aí, se necessário. Muito. Bem, gente, então, assim, ô Flávia, você quer falar alguma coisa específica aí, dar um toque para a galera sobre os trabalhos? Quero, primeiro, agradecer, né, a colaboração de todo mundo que está presente, que vai ajudar a gente a aplicar essa prova. Eu gostei. Já é a segunda vez que a gente faz isso, então tem alguns pontos que a gente aprendeu da primeira vez e que a gente tentou corrigir para essa aplicação agora, tanto o Senex quanto a gente aqui do Pós-Lim. A primeira coisa é essa atenção aos horários mesmo, porque... Alô? Oi? Estamos te ouvindo. Não, então tá, porque... Na câmera caiu. O Daniel caiu, eu achei que eu tinha caído. Essa questão Obrigada, Bianca. É a questão do horário, da gente ficar bem de olho no horário e avisar sempre para a banca, porque às vezes o professor fala muito, às vezes o candidato fala muito, e sempre avisar que deu tempo. Não esquecer de desligar a própria câmera, a própria imagem quando começar que a gente teve isso muito também ano passado, quando começar a gravação, a gente pede para o candidato se identificar, o moderador não precisa de estar na tela, tá bom? Outro ponto se uma banca, caso uma banca sejam várias arguições seguidas, uma banca termine antes e o outro candidato, o posterior, já esteja na sala de espera, não é para antecipar a entrada dele. A gente tem que esperar o horário de entrada de cada candidato, tá bom? Se a banca tiver uns 10, 15 minutos livre, eles peguem água, levantem, vão fazer alguma coisa, mas é para respeitar o horário de cada candidato. E em relação às matérias, quem tiver dúvida pode pegar meu telefone lá no grupo,
me mandar mensagem por WhatsApp, por favor, porque eu vou estar em 3, 4 bancas ao mesmo tempo, então eu não consigo acompanhar todas, é muita gente, além de estar trabalhando ainda no pós-lin. E aí, qualquer dúvida em relação ao edital, eu vou pedir para vocês entrarem em contato comigo. Dúvidas técnicas com o pessoal do Senex e com o pessoal da informática, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu tenho. Oi, pode falar. Pode. Na hora, é porque é a primeira vez que eu vou aplicar a prova do pós-lin, e aí eu fiquei na dúvida agora quando você falou. Eu vou ligar a câmera só na hora da recepção do candidato, antes de iniciar a gravação. Isso. E aí, na hora, eu ligo a câmera e peço para ele apresentar o documento na tela. Isso. A hora que o candidato entrar, a hora que for autorizado pela banca a entrada do candidato, vocês vão deixá-lo entrar, aí vocês vão tirar a sua câmera do ar, vão pedir a identificação do candidato e vão falar para ele que o tempo dele já está correndo, tá bom? E aí vão ser os 10 minutos de apresentação dele. Lá no checklist que a gente encaminhou para vocês, tem todos os horários certinhos. Os 10 minutos deles, depois dos 15 minutos de arguição da banca, acabou a arguição da banca, quando o candidato sair da sala, pode pausar a gravação, que aí a banca vai começar a arguição. Vai começar a deliberação. Aí são cerca de 5 minutos para deliberação, e depois disso entra o próximo candidato. O Israel fez uma pergunta. Deixa eu só aproveitar aqui. Eu acho que, assim, na verdade, o aplicador ele vai estar com a câmera ligada só no início, que aí, para combinar as coisas com a banca, depois ele desativa a câmera, não precisa ligar mais, porque o candidato entrar, então não é para estar com a câmera ligada. Não. Beleza. Eu tenho uma dúvida. Só um minutinho. Israel, depois Sandra. Não, eu pedi primeiro, vocês abaixaram a minha mão. E o Rafael também. Então, vamos lá. Então, diga lá, Sandra. Então, vamos lá. Falar. Vamos lá. Como é que eu aviso para a banca que o tempo deu? Eu interrompo? Eu mando uma mensagem? Como é que eu faço isso se a minha câmera vai estar desligada? Você pode avisar verbalmente, você pode colocar, né, o cronômetro, você vai colocar o cronômetro, então eles não vão estar lá cientes. O cronômetro é aquele que fica do lado, porque agora ele não está aparecendo. É aquilo que a gente nunca mexeu na aplicação do Senex, mas ele está do lado, né? Isso, aí ali você coloca o tempo Então você vai colocar lá 15 minutos, eles já vão saber, vai estar rolando lá. Se porventura ele não terminar antes, Deus que você já avisa, professor, com licença, o seu tempo acabou e tal, e segue o passo. Ô, Dani, faz um testezinho com esse cronômetro aí, só para eles visualizarem. Seria legal mostrar também, que eu não sei onde fica o cronômetro, não. O cronômetro está na barra do Elos, Bianca, só que só aparece quando deixa eu só... Aqui, eu vou colocar vocês como... não, espera aí, quer ver? Eu vou colocar todo mundo como moderador, aí vocês vão ver aí, só um minutinho. Tá vendo? Daniel. Oi, pode falar aí, papai. No meu caso, com a banca, eu aviso, falta 1 minuto. Eu falo assim, gente, 1 minuto. Pronto, já estamos combinados antes, ele já ficou já esperando. Entendi. Entendeu? Outra coisa, não, vocês falaram cronômetro, é isso mesmo, não era só em relação a isso mesmo, de como é que a gente faz esses avisos, se a gente pode interromper quando eles estiverem conversando, essas coisas. Sim, pode ter essa interrupção, mas não é aquela... Acabou. É só avisar assim. Já deram uns 15 minutos. Igual a gente fez ano passado. Quem não participou não teve esse contato, né? Mas é falar assim, já deu tempo, os 15 minutos. Ou como a Adalberto sugeriu, antes do início, vocês podem fazer algum acordo com a banca que vocês vão... com a banca que vocês vão auxiliar. Porque cada banca é um feudinho, entendeu? Cada uma vai ter sua metodologia de trabalho.
Tirando essas questões que a gente colocou, só um minutinho, Sandra, tirando essas questões que a gente colocou, que é o respeito ao horário, não adiantar candidato, pode acordar. Vocês podem virar e falar assim, vocês querem que eu avise com 1 minuto, 2 minutos de antecedência o término dos horários, entendeu? Vocês podem acordar isso com a banca, vocês têm essa liberdade, tá bom? Aqui, coloquei todo mundo como moderador, vocês devem estar vendo a barra aí agora lateral, certo? Sim? Não. Sim. Então, assim, vocês vão olhar aí, vai ter o último íconezinho aí, um reloginho escrito tempo. Então, você clicar nele, vai ter lá o temporizador. Aí você vai colocar o tempo e vai mandar rolar. Aí ele vai aparecer um reloginho, alguém já até colocou aí, não sei quem foi, mas aqui, aí em cima ele é pequenininho, mas tem lá um cronômetrozinho, entendeu? Que ali passa o tempo, tá certo? É ali que você joga o cronômetro. E aí, as pessoas vão ver pequeno desse jeito? Pequenininho assim? Sim. Ah, só para saber, tá bom. Sim. Beleza? Ele faz um barulhinho também no final, quando conclui. Ele dá tipo um alarmezinho, né? Não é muito alto, não, mas é isso aí. Sério aí, agora vamos só na sequência aí, o Rafael, Israel e Vladimir. Na verdade, Israel é o primeiro, coitado. Então Israel, Rafael, porque é tudo com El, vamos lá, e Daniel. Vai lá, Israel. Israel. Cadê Israel? Então, será que ele caiu? Não estou vendo aqui. Israel está digitando. Ele deve estar sem áudio. Chat. Tá. Então, Israel... Pessoal, então quando você vai digitando aí, o Rafael, vai lá. Oi. Tá. Foi informado que a sala será aberta 15 minutos antes, né? Os professores estão avisados para entrar 15 minutos antes. Estou perguntando porque ano passado o suporte foi muito maior para os professores do que para os candidatos. Eles precisavam de muito mais ajuda para entrar na videoconferência e ativar a câmera que os próprios candidatos. Assim, nós avisamos para entrar antes. Porém, o que acontece? Ano passado a gente usou o Moodle e muitos tiveram dificuldades com o Moodle. Agora eu acho que vai ser mais tranquilo, que é simplesmente um link que ele vai clicar e nós mandamos um tutorial bem assim, desenhadinho, foi, Flávio? Que eu acho que vai ser mais tranquilo. Foi muito bom. Pois é. Eu também acho. Tá. Então, só reforçando aqui, a gente vai usar o elos.você, eu mandei um link lá no grupo. Alguns já têm cadastro, o e-mail que eu enviei lá no grupo é o e-mail de cadastro. Se você não lembrar da sua senha, porque às vezes tem um ano mais ou menos que você não acessa, você tem que usar a recuperação de senha do Elos. A gente não tem acesso para alterar a senha no Elos, não. Então, aí você tem que usar a recuperação de senha. Eu estou vendo aqui que a maioria aqui não acessou ainda, não testou o acesso. Então, já podia hoje mesmo já tentar o acesso. Aí eu, de cadastro aqui, eu enviei o convite ainda para o Mendel, ele tem que aceitar lá no e-mail dele o convite. E a Bianca e a Andresa, vocês enviaram aqui no grupo, mas a mensagem não chegou. Vocês enviaram um e-mail para fazer o cadastro, enviar o convite. Envia novamente lá, a mensagem não chegou aqui no grupo, não. Para mim não chegou, não. Vamos lá, pessoal. Vou olhar a dúvida do Israel aqui, né? É preciso configurar a videoconferência? Não é preciso. É cada candidato um de cada vez. Tá? Então, não tem problema com relação a essa questão daquela configuração que a gente usa no Proficiência, não. Tá bom? O candidato pode utilizar compartilhamento de tela? Não pode. Tá? O candidato não pode apresentar slide, não pode compartilhar nada dele. É no cuspe mesmo, é aqui na palavra. Tá? A sala de espera. Sala de espera, gente, eu acho que eu não consigo mostrar ela aqui, não, mas eu vou mandar o tutorial
que eu mandei para os candidatos, lá tem um print da sala de espera, aí vocês vão ver como é que é a carinha dela. Mas ela é bem feinha, ela é toda assim, escura, é uma sala escura, né? Na verdade, fica uma tela preta com a mensagem que você colocar lá. Tipo assim, prezado candidato. A gente pode até, aí, Flávio, fazer uma mensagem padrão, o cara só copiar e colar lá. Tipo, ó, prezado candidato, aguarde a autorização do aplicador. Para entrar na sala, sim. Uhum. Tá bom? Sim. Vou ver aqui. Medo, acabou de aceitar. Marcelo, se eu entendi direito, a gente vai fazer a identificação do candidato sem aparecer com a nossa fuça na tela. Exatamente. Ninguém está querendo ver sua carinha, não, viu? Vamos ficar gastando nossa face aí, não, tá? Alguém pediu ali a Pri. Fala, Pri. Ô, Daniel, você está me ouvindo? Sim. Tá. Deixa eu te perguntar, porque a minha turma vai ter intérprete de Libras. Aí, assim, é normal, o trabalho vai ser desenvolvido da mesma forma, né? Não tem nenhum tipo de... Só vai ter uma Da mesma forma, a diferença é que vai ter a tela do intérprete lá fazendo a interpretação de um lado para o outro, porque vai ter banca que vai ter surdo, que é a professora... Qual que é a professora mesmo? Michele Murta. Michele Murta. É a 3E. Isso. E vai ter situação, né, na 3E, vai ter a Michele, que é surda, então o intérprete vai ficar o tempo inteiro. E nessa mesma linha vai ter candidato surdo também. Então ela vai fazer as duas coisas. Quando for candidato surdo, ela vai traduzir. Só que pela escala que eu vi aqui, Daniel, quando tiver o candidato surdo na banca 3E, a Michele já não vai estar presente, que vai ser em outro horário. Mas aí o intérprete vai fazer o inverso, né? Ele vai traduzir lá para o ouvinte, né? Que não é surdo. Então, assim, mas o trabalho ele vai correr da mesma forma, tá bom? Tá. Obrigado. Tá sem áudio, Daniel. Não tem aqui. Vladimir, fala lá, meu querido. Boa tarde, todos me escutam? Só para tirar uma dúvida, tanto do Daniel, pro Rafael, que eu já cliquei lá na questão da sala, né, de acessar a sala, lá já aparece. Você entra lá como Vladimir Alexandre. Isso quer dizer que eu já estou cadastrado e na hora é só entrar. Correto? Só isso. Só para saber do Rafael. Não, Vladimir. O que tem aparecido para você ali foi que o campo ali, às vezes, o navegador salvou seu nome. Eu estou olhando aqui no Elos, o último login seu foi dia 10/12/2024. Então, você não entrou com o seu login e senha do Elos. Você entrou ali como convidado ali. E o campo já estava salvo com o seu nome. Ok. Na dúvida, entra no elos.você, faça o login, e aí depois você pode abrir o link lá que já vai ser o moderador da sala. Ok, obrigado. Rafael, mas aparece alguma coisa lá? Eu acabei de entrar. Você entrou no... Já fiz o aceite, já fiz tudo. Mas aparece, como que é lá? Bom, aquela tela, quando você entra na reunião aí, essa reunião nossa, quando a gente abre o link, ele vai te dar a opção para você fazer o login e entrar como convidado. Tá. Nesse link aí da sala, se você já estiver logada no Elos, ele vai te dar a opção só de iniciar a reunião, já para iniciar. Entendi. Entendeu? Então a gente entra antes e depois só abre o link. Isso. Eu aconselho todos já fazerem o teste do link da sala de vocês. Já começar a fazer esse teste hoje, entendeu? Logando no Elos e já testar. Demorou, obrigada. Ok. Pessoal, eu só queria falar mais uma coisinha em relação à prova. Caso o candidato entre atrasado, por exemplo, os 10 primeiros minutos são para apresentação dele.
se ele chegar atrasado, ele não vai ter integralidade desses minutos, ele vai ter o tempo restante. Se ele entrou com 4 minutos de atraso, ele vai ter 6 minutos para apresentação, tá bom? Se ele atrasar os 10 minutos, estourar o tempo dele de fala, então ele nem vai participar. Pois é, aí eu vou pensar, eu vou conversar com a coordenação se ele vai ser só arguído em relação ao projeto dele ou se ele vai ser eliminado. Oi? Ah. Não, eu achei que eu poderia ficar por último também, mas quando a sala é muito grande é complicado. O Daniel, eu vou para uma reunião aqui na reitoria, já está acabando aí? Não, só tirando as dúvidas mesmo, meu cara. Manda um abraço lá na reitora para mim, por favor. Deus abençoe. Aí está gravado, depois eu pego o restante, então. Beleza. Já. Vladimir, você tem outra dúvida? Só uma informação para o Rafael, no caso, porque eu acessei, né, confirmei lá, só que de cara, como eu vou aplicar também da Jéssica, não apareceu a sala, só apareceu a primeira, que eu vou já tinha sido escalado. Você vai aparecer a sala para mim também assim que eu logar? Não, você vai ter que entrar pelo link. Eu entrei pelo link. É muito diferente. Agora eu vou ter que entrar pelo link, correto? Isso, agora você entra pelo link. É diferente do Moodle. O Moodle, quando você entra no Moodle, tem todas as salas lá para você clicar e entrar. Aqui é direto no Elos, não tem Moodle. Você entra, você faz o login lá no Elos, aí depois você precisa do link da sala que o Daniel enviou lá na planilha e aí entrar. Então, automaticamente agora, a partir do momento que eu fiz a entrada de novo, eu posso entrar lá que agora que já vai ser... Eu posso clicar no link que eu já vou ser direcionado. Isso, aí vai ter a opção lá para você iniciar a... Opa, parece que o Rafael caiu aí. Vocês estão escutando? O Rafael não, só você. Oi. Não sei, acho que fechou aqui, não sei. Cortaram você, Rafael. Não, aí vai o Vladimir, vai aparecer lá a mensagem lá para você iniciar a videoconferência lá, entendeu? É isso. Ok, obrigado. Sandra? Só que eu olhando aqui essa tabela com os horários, tá, por exemplo, o primeiro candidato aqui, tá 9h30 às 9h40, a horário de apresentação. Ele entra que horas, especificamente? 5 minutos antes? Porque ele vai dizer alguma coisa antes, não? Tem um tempo antes, ele está previsto isso? Ele entra que horas? Orientação que ele entra... Geralmente eles entram sozinhos, mas a orientação é que ele entra no horário. Tá? Não, mas assim, ele vai entrar e sair falando? Vai começar... Não, ele vai entrar, você vai dar... ele vai entrar, você vai falar, boa tarde, bom dia, eu sou a Sandra, aplicadora, por favor, apresente seu documento, ligue sua câmera, o seu áudio, apresente seu documento, aí ele vai ligar, então vai apresentar, só assim, você está identificado, vou passar a palavra para você fazer sua apresentação. O cronômetro está aí ao lado para você acompanhar, você tem 10 minutos, pode começar a sua apresentação. Mas ele entra antes desse horário dele? Se ele entrar antes, Sandra, ele vai para a sala de espera. Você irá autorizar a entrada dele na sala, que vai ser no horário... Não, pode terminar. Não, se ele entrar, ele vai ficar na sala de espera. Na sala de espera, ele não tem acesso à videoconferência que está acontecendo. Então, só depois que acabar, que a outra banca autorizar, que você vai deixá-lo entrar na sala. Que aí que vai ter a apresentação, ele vai ter que apresentar a documentação dele. Entendeu? Ô, Flávia. Entendi. Gente, o interfone está tocando aqui, eu não terminei a minha dúvida era outra. Espera só um minutinho. Eu acho que eu entendi a dúvida da Sandra, e que é de alguns também, que é a Roseli. Oi. Eu acho que ela está pensando nesse tempo, porque se são 10 minutos de apresentação e a distribuição na planilha está bem estrita, é de 9 às 9h10, esse tempo da pessoa entrar, apresentar o documento e etc., vai estar dentro dos 10 minutos dele ou é após a apresentação dessa documentação que ele inicia? Não, vai estar dentro dos 10 minutos, que isso não vai gastar 20 segundos.
Ele não vai gastar 20 segundos, que ele só vai mostrar o documento dele e já vai começar a apresentar. Entendeu? Posso falar? Pode. Não, isso não é um pouco temerário, não, Flávio? Não é melhor fazer, já que vai gastar só 20 minutos, a gente acionar o cronômetro a partir do momento que ele iniciar a fala dele? Já que são só 20 segundos? E, assim, pela experiência que eu tive de aplicar em outros momentos, esse tempo que é reservado, né, os 30 minutos para cada uma das apresentações, nunca é gasto. Então, eu sugiro, aí é uma sugestão, que a gente acione o cronômetro assim que acabar a identificação e passar a palavra para o candidato. Não pode ser assim? Não, pode ser também, mas assim, é o que você falou dentro da sua experiência. Os candidatos, geralmente, eles não gastam esses 10 minutos. São poucos que passam desse horário, entendeu? Mas aí, então, esse horário vai ter que ser descontado ou na arguição, que eu também não acho legal, ou não vai ser na parte da deliberação. Mas, geralmente, eles não gastam esses 10 minutos. Por isso que esses 10 minutos contemplam também a apresentação do candidato. Entendeu? Okay. E só uma outra coisa, eu compartilhei minha tela aí, é o que está aparecendo quando eu entro lá na Elos. É isso mesmo, né? Não tem link ainda para abrir sala, não, né? Marcelo, é porque ainda nós temos que vincular o nome de vocês nas salas, entenderam? Então, aí, isso nós vamos fazer ainda durante o fim de semana. Mas aí, quando você clicar, vai aparecer lá, abrir a sala, né? Com o seu login lá, né? E tal. Ô, Marcelo. Oi. Pode, assim que o candidato entrar na sala, já pode fazer a identificação e deixar rolar a identificação, porque se a gente for fazer uma analogia com prova que a gente faz, durante o momento da prova é que o pessoal passa, quando a prova é presencial, é que as pessoas passam conferindo a documentação e colhendo a nossa assinatura. Então, seria mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? Ok. Obrigado, Flávio. Não, eu que agradeço. Bianca, pode falar. Ou a Sandra voltou aí. Eu acho que a Rodrigo tirou a dúvida. Foi mais ou menos aquilo mesmo que ela perguntou, porque a minha dúvida era se tinha uns 2 minutos quando ele entrasse para apresentar isso, porque eu vou ligar o cronômetro a hora que ele começar, 15. Ou ele entra e eu ligo o cronômetro. Não, né? Na hora que ele entrar, você já pode ligar o cronômetro e pedir para ele apresentar. O candidato vai entrar. Os 15 minutos começam a contar na hora que ele entrar na sala, então. Não, são 10 minutos primeiro. Tem gente que vai ter que mudar 2 cronômetros? Calma, gente. Tem gente que fica nervoso, tem gente que é tagarela, tem gente que vai ficar que vai esticar papo. É isso que eu quero saber. A gente bota 15, ele entrou na sala, eu deixei ele entrar, eu meto 15 minutos e aí eu não são 15, são 10 minutos. São 10 minutos para ele. Vocês entenderam? É isso que eu quero dizer. Não, a questão é que a gente não pode deixar passar a informação, porque senão vai confundir depois, entendeu? Por isso que eu te corrigi. Mas Flávia, deixa eu explicar o que eu estou falando, porque também se você ficar cortando junto, eu não consigo explicar. Eu só estou pedindo, só um minuto, só para explicar direito o que eu estou falando aqui. A questão, obrigada, os 10 minutos dele, então eu coloco ele entra, eu permito que ele entra, eu coloco 10 minutos, e aí eu peço para ele ligar a câmera, ele apresentar o documento, é isso então. Cronologia. Pedir autorização para a banca, permite a entrada do candidato, avisa para ele que vai começar a gravação, pede para ele apresentar a documentação e que ele pode iniciar a explanação sobre o projeto dele. Só isso. Muito obrigada. Pessoal, tem mais alguém aí com dúvida, que queira colocar mais alguma questão? De certa forma, gente, eu vou preparar um documento resumindo toda essa apresentação, vou encaminhar para a Flávia dar uma olhada para ver se está ok, e disponibilizo lá no grupo, tá bom?
E a questão do pessoal, só mais uma vez agradecendo a ajuda de todo mundo, e eu vou colocar lá no grupo, eu já consultei aqui a coordenação, eu vou esperar a resposta deles para a gente ver se vai ser permitida a entrada ou não do candidato após o atraso de 10 minutos, tá bom? Então é isso, né? Pessoal, então eu agradeço aí, né? A gente continua disponível lá no grupo, a Flávia também está lá, como secretária, ela está nos auxiliando aí nessa questão, nesses trâmites aí do processo, e aí vocês podem caminhar que a gente vai deliberando aí, tá? Eu acabei de fazer aqui o teste com o Marcelo, que ele falou assim, que não estava conseguindo abrir a sala. É porque, como eu disse, ainda vou vincular cada um de vocês lá no Elos a cada sala. Né? E ele acabou de testar aqui e funcionou, né, Marcelo? Então, hoje, até a fim da tarde, já está todo mundo cadastrado lá, e aí vocês poderão testar de abrir a sala mesmo, tá certo? Então, é isso, né? Então, agradeço aí mais uma vez a presença de todos, e vamos conversando. Daqui a pouco eu vou disponibilizar também a gravação dessa reunião, porque quiserem assistir novamente, ou alguém que porventura teve que sair, né, pegar as informações, tá bom? Aviso sim. Agora, assim que terminar aqui, eu já vou providenciar, então, mais ou menos daqui uns 40 minutos, 1 hora, eu coloco lá no grupo a uniforme, tá bom? Obrigado, viu, gente, mais uma vez, e nos vemos aí. Gente,